Perfeito, eu já estou vendo a tela. Tá conseguindo ver? Sim. Deixa eu ver se eu consigo passar. Perdão, voltou. Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho como que funciona a Credit Home. A Credit Home é uma plataforma digital multibancos, originadora de crédito imobiliário, que conecta os clientes interessados no financiamento imobiliário e no home equity a todos os bancos. A gente fornece uma assessoria online gratuita, completa, desde a sua aprovação no crédito até a liberação de recursos, e a gente possui uma parceria com mais de 10 bancos para atender a maior variedade de perfil de cliente e oferecer uma linha de crédito própria com produtos exclusivos e diferencializados. Hoje, nós trabalhamos com os principais bancos, então a gente trabalha com o Itaú, com a Caixa, Santander, Bradesco, e também trabalhamos com alguns bancos digitais. Então, a ideia é a gente ter um leque de opções muito grande para ofertar também para vocês e para os seus clientes, para que a gente consiga ter mais agilidade no processo, para conseguir ter um retorno muito mais rápido das respostas. Então, a ideia realmente é conseguir ser a maior empresa de crédito do Brasil. Quais são os nossos diferenciais hoje? Então, nós somos parceiros, né, de todos os maiores bancos do país. Nós temos um processo mais rápido, menos burocrático, temos o acompanhamento do início ao fim do processo, então você vai ser auxiliado desde a análise de crédito até o final do processo, que é pós-contratação. Então, durante todo esse percurso, você vai saber como que está a proposta do seu cliente, como que está na esteira de crédito, como que funciona. Então, você vai ter o auxílio de um consultor que vai te passar esse passo a passo de como que funciona. Deixa eu ver. Nós tiramos todas as dúvidas, também te auxiliamos com a documentação necessária. Então, se vocês tiverem dúvida do tipo de documento, se o processo do seu cliente é um caso específico, você não sabe se a gente vai conseguir fazer financiamento ou não, então o consultor que vai te ajudar nesses casos, ele vai tirar suas dúvidas. Então, a ideia é nós sempre estarmos... Perdão, aqui. A ideia é nós sempre estarmos disponíveis para auxiliar vocês, para vocês também terem um retorno rápido para passar para esse cliente. Então, a outra vantagem também é que, além de nós termos vários bancos que nós trabalhamos hoje, a gente tem também a nossa própria financeira, a gente tem o nosso fundo próprio, então também dá uma opção a mais para o seu cliente. Então, se a gente não consegue em nenhum desses bancos, a gente também tem a nossa financeira. Então, a gente sempre luta para conseguir aprovar o crédito desse cliente, a gente estuda o perfil dele para ver qual banco se enquadra melhor a renda desse cliente, em qual banco que a gente vai conseguir colocar esse cliente. A outra vantagem também que nós temos é que nós hoje trabalhamos com envio automático para a maioria dos bancos. Então, a ideia também é vocês terem um retorno rápido do crédito, se foi aprovado, se foi condicionado, se foi recusado, porque assim o cliente ele vai ficar mais tranquilo, porque a gente vai passar para vocês mais credibilidade, vocês vão passar credibilidade para eles. Então, a ideia é tornar isso mais simples possível. E outra diferença nossa é que nós temos uma ferramenta exclusiva para cada parceiro, que vocês vão conseguir fazer um acompanhamento do processo pelo portal do parceiro. Lá vocês vão conseguir ver quanto que vocês estão produzindo mensalmente, quanto que vocês estão conseguindo emitir, vender, vai conseguir acompanhar como que está o seu cliente no fluxo. Então, se ele está em análise de crédito, se ele está em contratação, em análise jurídica, se já chegou em liberação de valores, registro, então vocês conseguem fazer todo esse acompanhamento. E outra vantagem também é que vocês conseguem indicar o seu cliente também pelo portal. Então, você preenchendo os dados e as informações deste cliente. Aqui eu coloquei um exemplo de como funciona o passo a passo pelo site da Bimob. Então, vocês
por exemplo, o cliente, vocês escolhem um imóvel em específico, clicam aqui nessa opção de simular, aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, clique no imóvel desejado. Então, esse é o primeiro passo. No segundo, vocês clicam aqui em simular o financiamento. No terceiro passo, se for a primeira simulação, aceitar os termos da Credit Home, que seriam nessas condições aqui. Você aceitando os termos, você vai preencher todos os dados do seu cliente com essas informações. Preenchendo os dados, você clica em salvar e vai receber as informações e vai conseguir exportar isso por PDF. Então, na realidade, é para vocês terem uma ideia mais ou menos com o fluxo. A Thay depois vai compartilhar com vocês a tela para também ficar mais visível como que funciona para vocês esse compartilhamento e o que acontece quando vocês terminam de preencher essa proposta aqui com a gente. Então, a partir do momento que vocês preenchem a proposta, o que acontece? A gente cai no fluxo dos bancos. Então, a partir do momento que a proposta caiu no nosso sistema, ela já vai de envio direto para o banco, para análise de crédito. Então, essa análise de crédito, ela tem um retorno, muitas vezes, muito rápido. Às vezes, em questão de horas, você consegue saber se o cliente foi aprovado, condicionado ou recusado. Se o cliente ele foi condicionado, aí o que a gente vai precisar? Vai precisar da documentação, então o consultor que vai entrar em contato com vocês, ele vai explicar que o cliente em questão foi condicionado, a gente vai precisar de uma série de documentos, dependendo de qual banco ele foi condicionado, e encaminhamos para análise de crédito do banco em específico. Então, por exemplo, se o cliente for condicionado no Itaú, a gente vai encaminhar essa documentação para o Itaú. O SLA normalmente é de 48 horas, então em 48 horas eles fazem análise e encaminham a aprovação de crédito ou uma recusa do processo. Depende do perfil do cliente, do score do cliente, como que ele está no banco. Após a análise de crédito, e o cliente, no caso, o cliente ele foi aprovado em algum banco em específico, e ele deseja fazer a contratação porque ele está de acordo com os valores, com o financiamento, tudo em questão, ele vai enviar essa documentação para análise. Então, a gente vai solicitar os formulários daquele banco. Então, por exemplo, se for o Itaú, os formulários de contratação do Itaú, junto com os documentos pessoais do cliente, os documentos dos vendedores e os documentos do imóvel. Com isso, a gente dá entrada na análise jurídica. Análise jurídica, normalmente, eles analisam todo o processo. Anteriormente, a gente faz primeiro a avaliação do imóvel. Então, a partir do momento que você me mandou, por exemplo, toda a documentação do seu cliente, junto com a matrícula IPTU, a gente já solicita o acione da vistoria. Então, a vistoria é solicitada nesse momento. Normalmente, o banco dá um SLA de até 10 dias. Então, o processo entre marcar a avaliação do imóvel e até o encaminhamento do laudo, eles dão, em média, 10 dias. E depois que sai esse laudo, o processo ele vai para análise jurídica, onde as analistas vão avaliar o perfil do cliente, vão procurar mais informações em relação a este cliente. Estando tudo ok, normalmente o SLA demora 15 dias, o prazo máximo. Dando ok nesse processo, a análise jurídica foi um sucesso, a gente vai para a confirmação de valores. Na confirmação de valores, o cliente estando de acordo com as condições, emite o contrato. Emitindo o contrato, o nosso pessoal de pós-contratação vai auxiliar no envio da documentação. Então, o que vai precisar, as vias que o cliente precisa levar para cartório, o pagamento da guia de TBI, no caso, se for um financiamento. Encaminhamos para registro e depois que foi encaminhado para registro, quando o contrato volta para o banco tem até 5 dias para fazer essa liberação de valores. Então, esse mais ou menos é o fluxo dos bancos, como que funciona. Então, a gente envia a documentação, aprova o crédito,
contrata esse crédito, emite o contrato sendo emitido, vai para registro e vai para liberação de valores. E essa daqui é uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas quando você não tem ideia de quanto que o seu cliente consegue comportar com a renda dele, a gente faz uma média que mais ou menos a cada 100 mil do valor do imóvel, o cliente precisa ter 3 mil de renda. Por que isso? Porque, na realidade, boa parte da renda desse cliente normalmente é comprometida, porque ele precisa pagar contas e tudo mais. Então, ele tem que ter, em média, até 30%, 33% dessa renda comprometida. Acima disso, pode impactar no valor do financiamento para ele. Então, no valor que vai ser aprovado, talvez seja um valor inferior ao que ele precisa. Agora, em relação a... Isso também facilita para vocês também. Se vocês não têm, por exemplo, uma simuladora para fazer, para você ter uma ideia de quanto que ficaria a parcela e tudo mais, pelo menos você consegue ter uma ideia. Então, se o cliente quer comprar um imóvel de 200 mil, ele precisa ter uns 6 mil de renda. Então, para vocês é legal terem essa ideia. E a parte que acho que todo mundo gosta, né, que é a parte da comissão. Então, a ideia é assim, quanto mais vocês indicarem, mais vocês vão acabar ganhando. Então, por cada indicação de cliente, o banco que o cliente for contratado, fechar conosco, no caso, vocês vão receber uma remuneração por este cliente. Então, a remuneração ela é paga de acordo com o valor do financiamento. Então, o cliente te indicou um imóvel lá de 200 mil. Então, 0,5% do valor que ele financiar vai ser o valor que vocês vão receber de comissão. Então, é bem bacana, porque vocês vão ter um incentivo também. E além de ter todo um auxílio da plataforma, onde vocês vão conseguir visualizar como que está o processo desse cliente, como que está o seu fluxo, como que está o seu movimento. Então, vocês vão ter esse consultor que vai te dar toda essa autonomia, todo esse auxílio. Então, questão de dúvida, de processo, de como que você faz, ou no caso, se você precisar que esse consultor entre em contato com o cliente para te ajudar também, porque às vezes você tem dúvidas de algum tipo de documentação ou como está funcionando o fluxo daquele cliente. Então, vocês vão ser totalmente amparados, porque a ideia realmente é trazer para vocês segurança durante o processo, então vocês terem muita autonomia, até porque pelo portal vocês vão conseguir fazer muita coisa, e vocês vão ter sempre o suporte dos consultores para qualquer problema que seja. E agora, os que tiverem dúvidas sobre alguns casos específicos, se quiserem fazer as perguntas, estou disponível. Então, Thalita, se eu sou corretora e tenho um cliente que está precisando de um financiamento de 500 mil, vamos supor, e esse cliente venha a fechar esse contrato, eu recebo de comissão 0,5% desse valor que ele está financiando. É isso? Isso. No caso, por exemplo, num imóvel de 500 mil, 80% seria um financiamento de 400 mil. Então, o que aconteceria? Então, em cima desses 400 mil, ele receberia a comissão. Então, 0,5% dos 400 mil seria a comissão que ele iria receber. Certo. Legal. E quais os bancos vocês têm parceria? Hoje a gente trabalha com Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, que são os principais, né? A gente também trabalha com alguns bancos digitais, então a gente trabalha com o nosso fundo próprio, a gente tem Acreditas, Bari, Ponte, Daicoval, Galeria, UCI. Então, são vários bancos
que traz autonomia e também, normalmente, a gente tem alguns produtos disponíveis, além de financiamento, tem o home equity, que é o imóvel como garantia de crédito, ou refinanciamento. Então, dependendo do que o corretor precisar, ele pergunta para a gente explica normalmente. Normalmente, quando o cliente ele fala o caso do cliente em específico, a gente já consegue enquadrar ele no banco que mais se adequa às condições dele. Então, por exemplo, se for um home equity, a gente tem um leque maior de bancos. Então, o que a gente faz? A gente pega essa documentação do cliente, que é uma documentação um pouquinho mais extensa. Então, a gente não consegue fazer uma análise de crédito só com uma ficha, igual ao financiamento. A gente vai precisar de uma documentação mais completa, mais específica. Aí, quando o consultor ele recebe essa documentação, ele já dispara para todos esses bancos. Então, por exemplo, os 10 bancos, ele dispara para todos esses bancos para ter um retorno mais rápido. Então, para ter um retorno mais rápido das análises. Então, normalmente as análises de crédito demoram em média 5 dias. Pode ser que atrase, depende da esteira do banco. Mas a ideia realmente é ter mais agilidade, até porque existem outras assessorias, existem outros lugares, então a ideia nossa é realmente ser um player mais rápido do que os outros que estão no mercado. Sim, legal. Ou seja, o objetivo é que o corretor ganhe velocidade mesmo ali no processo de venda do imóvel. Quando ele está quase, né, fechando ali com o cliente, ao invés de ir banco a banco, consultar ali como vai ser, como vão ser as taxas e tudo mais, pela Grade Home, ele já dispara ali as informações do cliente, as informações do imóvel, e ele já recebe a lista Exatamente. de vários bancos com suas taxas. Realmente, dá muito mais agilidade ao processo. E o Diego Almina está perguntando se o cliente for casado, a renda pode ser conjunta? Sim, se ele for casado, pode ser conjunta. Depende também do regime de casamento deles, mas se eles quiserem compor renda, os dois, ambos entram como compradores. Ou, no caso, se só um for comprar, o segundo, que no caso é o marido ou esposa, ele entra como cônjuge no processo. Ele vai ter a parcela dele, porque como ele é casado, tem o regime de casamento, por exemplo, se for comunhar um parcial de bens, ou se for separação total de bens, tudo isso impacta em quanto que ele vai ter de valor disponível no contrato. Então, se vai ser 50%, se vai ser 70%, se vai ser 100%, vai depender muito. Legal. Pessoal que tiver mais dúvidas aí, pode ir colocando no chat. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para mostrar na prática como o pessoal faz para fazer através da Bimob essa simulação, e daí também já aproveito e mostro como ela no site rapidinho. Tá, vou pausar aqui. Tá. Pronto. Acho que agora tu vai ter que ir ali e me transformar como host de novo. Onde que coloca essa opção? Tu clica ali no botãozinho mais ou more, não sei como é que tá escrito ali. Ah, tá. E estão vendo minha tela? Sim. Ah, tá. Perfeito. Então, pessoal, vou mostrar aqui rapidamente, de forma prática, como a gente faz essa simulação, tá? Eu estou aqui utilizando o meu perfil, né, como staff da Bimob, mas o princípio é o mesmo, tá? Ah, tá, o Diego estava falando aqui que tinha caído, mas agora estamos de volta. Então, de forma prática,
vocês podem escolher o imóvel, né, que mais se adequa aí ao perfil do cliente de vocês. Isso vocês vão fazer, vocês vão escolher tanto pelo feed aqui, onde vocês encontram vários imóveis que estão sendo cadastrados diariamente na Bimob, ou vocês podem vir em pesquisar imóveis e fazer essa pesquisa para o cliente de vocês via filtro ou via mapa, né, como vocês preferirem. Eu vou clicar nesse imóvel aqui. Não, peraí, eu vou primeiro... Não, eu posso mostrar por aqui mesmo. Vocês estão vendo que ao clicar no imóvel, abre a ficha do imóvel. Aqui em Serviços Bimob já tem a opção de simular financiamento, onde vocês vão colocar, né, as informações do imóvel, as informações do cliente, e vocês vão ir para a página seguinte, onde vai aparecer as taxas, né, e as opções de banco. Eu vou fazer aqui uma simulação de teste. Vou colocar, enfim, valores, né, hipotéticos aqui. Vai. Ó, então, claro, né, os valores que eu coloquei ali foram todos de exemplo, né, mas aqui vocês já conseguem ver alguns bancos, as taxas, e também tem a opção de baixar, exportar o PDF, né, como a Thalita falou. Exportando esse PDF, vocês conseguem também compartilhar esses dados com o cliente, enfim, vocês têm essa opção, tá? Eu mostrei ali através indo no imóvel através do mapa, mas vocês podem ir ali pelo feed, que funciona da mesma maneira. Indo no perfil, na ficha do imóvel, né? Aqui ele é mostrado de uma outra forma. Logo abaixo tem já uma breve simulação, e indo aqui em simular financiamento, mesma página, mesmo esquema, né? E todas as simulações ficam salvas quando vocês clicam no menu superior direito, ali em Cred Home, as simulações ficam salvas aqui. E aí vocês podem acessar, né, clicar aqui em ver e continuar fazendo a consulta, certo? Vocês podem fazer isso também através do aplicativo, ali também tem a opção de simular da mesma forma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Legal, bem prático. É praticamente uma instituição financeira integrada com o app da Bimob. É praticamente isso. Vocês têm essa facilidade, que é bem como a Thalita falou, né? Para agilizar ali o processo de financiamento do cliente de vocês. E a vantagem aqui, né? Vocês ganham comissão também por negócio fechado. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para mostrar aqui. Eu falei que eu ia mostrar o site também, né? Ai, parei o meu compartilhamento. Deixa eu só abrir o site aqui rapidinho. Aqui. Ó, pessoal, quando vocês acessarem o nosso site, vocês vão ver que nós temos a solução Bimob Fin, com alguns parceiros, né, do mercado financeiro, e para fazer a simulação via navegador, vocês podem, sem estar logado na Bimob, vocês podem acessar o nosso site, que é bimob.app/bimobfin, e acessar aqui a Cred Home e fazer a simulação de vocês por aqui, ó. Então, aqui, da mesma forma, vocês vão informar os dados do cliente, para Home Equity, a mesma coisa, e vão ter esse acesso, ó, e vão ter o acesso às informações da mesma forma, tá bom? Então, tem essas duas opções, vocês podem fazer logando na Bimob ali, enquanto vocês já estão trabalhando no aplicativo, navegando na plataforma, vocês já têm esse acesso, e também tem a opção de fazer via site, né, via landing page, para, enfim, da forma que ficar mais rápida para vocês.
Tá, e tem uma curiosidade, em quais capitais a Bimóvel está mais presente hoje com imóveis cadastrados? Bom, nós atuamos, né, no Brasil inteiro, mas capitais onde a Bimóvel tem mais usuários e imóveis cadastrados é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, porque nós nascemos aqui, né, nós iniciamos nossas atividades aqui, e em segundo lugar é São Paulo, né, nós atuamos com bastante força lá, mas, como eu falei, nós estamos no Brasil inteiro, temos imóveis região sul, sudeste, enfim, todas as regiões do Brasil nós temos. E caso alguém que esteja assistindo essa live tenha acessado a Bimóvel, tenha visto que não tem nenhum imóvel na sua região, a gente, né, pede para que você seja pioneiro na sua região, cadastrando a sua carteira de imóveis e divulgando, né, para a sua rede de contatos, dizendo que seus imóveis estão cadastrados na Bimóvel, como mais uma forma de divulgação, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta em relação a Credit Home, a taxas, comissionamento, alguma coisa assim? Ou dúvidas da Bimóvel também? Thalita, a gente consegue colocar um contato de vocês aqui? Peraí, eu acho melhor, deixa eu ver uma coisa. Eu vou colocar o link da Bimóvel e vou colocar o link da landing page também. Se quiseres colocar também as redes sociais da Credit Home, coloquei aqui no chat. O Fábio está perguntando como cadastrar os imóveis. Fábio, a gente tem algumas opções, tá? Vocês podem cadastrar de forma manual, mas como, né, muitas vezes a carteira de imóveis é muito grande, a gente entende que de forma manual é inviável. Mas vocês podem também optar pela opção de importação. Aí vocês podem importar via CRM, via portal, via site. Tudo, né, todas essas formas vocês encontram fazendo o login na plataforma, indicando qual portal vocês divulgam os imóveis ou qual CRM, e o nosso suporte vai fazer todo o estudo, né, dos imóveis de vocês, enfim, para fazer a importação da melhor forma. Vou aproveitar, então, também aqui para colocar o e-mail do suporte, e se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de importação e outras dúvidas técnicas, vocês podem entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em ajudar, beleza? Mas para cadastrar tem essas duas formas, de forma manual e também de forma assim, aos imóveis serem importados, né, de CRM, site e portais. A Thalita tá aí ainda? Tô sim. Bom, pessoal, não sei se existem mais dúvidas, mas o povo tá quietinho. Bom, posso deixar o Instagram de vocês aqui? Thalita. Oi, Diego. Vou botar aqui, ó. Botei o Instagram do Credit Home também, para vocês ficarem atentos aos conteúdos. O Diego está falando que a Thalita poderia dar dicas sobre como facilitar esses financiamentos junto aos clientes. Então, Diego, normalmente o que a gente acaba fazendo, os clientes normalmente, para eles conseguirem um financiamento, uma aquisição de um imóvel, eles precisam necessariamente ter o nome limpo. Então, por exemplo, não podem ter nenhum restritivo, que isso acaba impactando e a gente não consegue aprovar o crédito dele no banco. Mas, por exemplo, processo de home equity, que o cliente vai colocar o imóvel dele como garantia, necessariamente não tem problema o cliente ter algum restritivo, então ele pode sim ter restritivo, até porque
se ele for levantar um valor que ele precisa, então esse valor ele consegue quitar as dívidas dele e ainda sobra um capital para, às vezes, ele investir na empresa, pagar algum curso ou qualquer coisa do tipo. Mas para facilitar realmente o processo de financiamento, na realidade é agilidade, porque assim, se o cliente é um cliente bom, mesmo que ele não tenha um score tão top, como a gente tem um leque legal de bancos, a gente não vai perder tempo em encaminhar só para um, então a gente vai mandar para a maior variedade de bancos, até para a gente ter um retorno assertivo. Então, normalmente, se um cliente não consegue aprovar num banco específico, tipo Itaú, talvez a gente consiga aprovar ele num banco digital, só que a diferença das taxas mudam. Então, por exemplo, banco que as taxas são mais altas são os bancos que são o estilo SFI, que são bancos que têm os investidores, eles investem o capital, então para eles o retorno precisa ser mais assertivo. Então as taxas normalmente são um pouco maiores do que, por exemplo, no Itaú, que é um processo que é SFH, que aí o banco ele tem uma carteira hipotecária, então ele consegue ter esse recurso caso o cliente, por exemplo, não consiga arcar com o financiamento. Então, vai depender muito do caso, de cada cliente. Mas o que a gente normalmente pede assim é que vocês façam uma análise, ou se vocês não conseguem fazer uma análise do cliente pelo CPF, não tem como, o que eu falo para os meus parceiros? Me passa o CPF do cliente, porque aí você me passando o CPF do cliente, eu consigo consultar para ver se ele tem algum restritivo, antes da gente perder tempo, encaminhar ele as documentações para o banco, sabendo que ele pode ser recusado. Então, às vezes, isso torna também um pouco mais ágil. Se ele tiver uma proposta com a agência dele, então, normalmente, quando o cliente ele tem uma agência, é porque ele tem preferência pela gerente. Mas a diferença entre nós e a gerente é que a gerente dele trabalha com uma variedade de produtos. Então, ela trabalha com o seguro, ela tem que vender cartão de crédito, ela tem que vender uma série de outros produtos e nós só trabalhamos com isso. Então, a gente é especialista em crédito imobiliário. Então, às vezes, as dúvidas que o cliente vai ter, a gerente dele não vai saber responder, porque ela não tem tanta autonomia e também, muitas vezes, os bancários eles não sabem muito bem sobre o assunto, sobre o crédito imobiliário, às vezes sobre questões de matrícula, são questões que quem trabalha como especialista nesse caso vai conseguir auxiliar melhor o cliente. Então acaba que o cliente ele fica meio que jogado. Então, legal. Se o cliente tiver alguma dúvida, às vezes o gerente dele não vai conseguir tirar essa dúvida, não vai conseguir sanar essa dúvida. Sendo que conosco vai ser completamente diferente. Então, a gente vai estar disponível para esse cliente, a gente vai conseguir auxiliar e dar suporte, e além do que, ele também vai conseguir fazer o acompanhamento dele no banco normal, ele consegue o número da proposta dele aprovada, consegue olhar no banco qual que é o status que está da proposta, você também vai conseguir visualizar pelo portal. Então, você vai ter uma série de ferramentas que vão ser muito melhores do que um gerente de um banco possui. Então, vai ser um diferencial legal isso. E bom. Entendido. Show, pessoal. Bom, eu acho que é isso, então, a gente já falou, né, como fazer a simulação, mostramos de forma prática como fazer, falamos sobre as taxas, sobre a comissão. Se restou alguma dúvida aí, se o pessoal tiver mais algum questionamento, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a Bimob, ou, né, até mesmo com a Credit Home, né, dizendo que viu a live com a Bimob. Bom, vou finalizar então agradecendo todo mundo que participou, que perguntou, que interagiu. Thalita, também muito obrigada por ter, né, concedido aí esse tempo para a gente conversar a respeito da Credit Home, fazer esse treinamento com o pessoal.
A live ela vai ficar gravada. Depois eu vou, como a gente teve esse corte, eu vou juntar as duas partes também e vou mandar para o pessoal, depois se quiser consultar, né? Se ao longo dos dias aí depois surgir uma nova dúvida, pode consultar. E mais uma vez, então, agradeço a participação de todos e contem com a gente aí em todo o processo, né? Todo o processo imobiliário, contem com a Bimob e todas as soluções que a gente oferece aí para o mercado imobiliário. E tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E até mais, Thalita. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.